Boa tarde, pessoal. Estamos aqui numa conversa que vai ser principalmente sobre o Herman Daly, que a gente aproveita para fazer uma homenagem, porque ele faleceu no final do ano passado, em outubro, e não teve muita visibilidade o falecimento dele e tal. E também é uma oportunidade para dizer muita coisa muito importante sobre quem foi, o que ele disse, etc. Esse é o centro da conversa de hoje, né, o Herman Daly. Mas, evidentemente, nós vamos aproveitar para fazer links com outras conversas. Então, a economia ecológica de Herman Daly, esse foi o banner aí que a gente usou para fazer os convites. Aqui tem uma pequena sinopse que eu gostaria de destacar algumas coisas. Por exemplo, o fato de que o Herman Daly publicou em 1968 um artigo em que ele defende a ideia de que a ciência econômica poderia ser entendida como uma ciência natural. Se ele tem razão ou não tem razão, é uma questão que a gente vai poder discutir. O fato é que mostra o tipo de preocupação que ele tinha lá atrás, em 68. Né? Coisas que, de uma vida que ele teve, de um período da vida dele, que não eram muito conhecidas, mas que ficaram muito conhecidas com essa obra que está citada no parágrafo abaixo, do autor Peter Victor. O Peter Victor é um grande economista ecológico, de origem britânica, que sempre deu aula no Canadá, e ele tem, inclusive, um livro teórico importante sobre a questão da condição estável, possibilidade ou não de se chegar à condição estável, inclusive usando um experimento, né, que é a economia canadense. E ele publicou em 22, pouquinho antes da morte, essa biografia, e foi por essa biografia que a gente ficou sabendo a trajetória do Herman Daly antes dele se tornar, por exemplo, economista do Banco Mundial, e como economista do Banco Mundial ele veio ao Brasil, e também como ele aconteceu dele casar com uma brasileira, ele ficou um tempo, inclusive, como professor visitante no Ceará. Então, eu até brinco, às vezes, de caracterizá-lo como um cearense. O pessoal lá do Ceará adora isso. Mas a ligação que isso tudo aqui tem maior é com esse que está destacado aí no finzinho dessa sinopse, que é o evento que foi em 14 de março, né, que nós juntamos aí dois colegas que tinham escrito já sobre as cisões que existem entre os ecomarxistas atualmente e tal, e esse evento do IEA teve por título O que há de ecológico em Marx. Então, a Beatriz Sais, que está aparecendo aí por enquanto só na foto, mas já já ela aparece ao vivo e a cores falando, então, ela atualmente é professora na Federal de São Paulo, lá, Economia, né? E fez o curso dela na FEA-USP, depois para o mestrado e etc., e doutorado foi para a Unicamp, onde, inclusive, o nosso outro convidado, que é o Adelmar Romero, foi o orientador da tese, do doutorado dela, e, no meio disso, ela ficou um tempo lá em Barcelona, aí teve muito contato com um dos grandes economistas ecológicos, que é o Martinez Allier, que, por sinal, deu uma entrevista publicada no Valor Econômico, naquele caderno de fim de semana, justamente na sexta-feira passada. E vale a pena, eu recomendo a leitura dessa entrevista. E ela, atualmente, ela é a presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, que nós nos habituamos a chamar de EcoEco. Tá? Acho que é principalmente isso, está aí os temas principais que ela pesquisa. Nós destacamos sempre uma publicação, né? E, nesse caso, é um livro que foi publicado pela Garamond, em 2018. Mas eu gostaria de dizer que ela tem publicações recentes que
são recomendáveis, vamos dizer assim, que a gente deveria poder destacar também. Uma delas citada, inclusive, pelo Martinez Allier nessa entrevista que ele deu, que é sobre a Vale, o estudo que ela fez com uma equipe e tal, sobre a Vale, e que rendeu duas publicações, 2 artigos internacionais. Então, isso, quem tiver interesse, facilmente deve achar no Google Scholar ou entrando em contato. Então, resumidamente, aí a carreira do Adhemar, que começou na Unicamp, agora há pouco nos bastidores nós estávamos comentando, e ele disse que lembra em 72, quando ele era aluno, ter visto o Martinez ali andando por lá. Coincidentemente, a esposa dele dava aula de antropologia e tal. E o doutorado dele foi feito na Universidade de Paris, e, se não me engano, não está aí, mas se eu errar, ele vai me confirmar, o orientador foi o professor Inácio Sachs, né? E tem mais coisas aí, e eu destacaria só que ele foi presidente também, como é agora a Beatriz Sais, ele foi presidente da EcoEco de 2003 a 2007. Então, para destacar, teria muita coisa, o Adhemar tem muitas publicações, mas a escolha foi para essa publicação que é do boletim da EcoEco, que deve ser o mais recente, aí, número 42, que é de 2023, e que tem uma série de contribuições sobre esse tema do Green New Deal. E, no caso, o dele tem o título que está lá em cima, o New Green Deal e a transição energética, a imprescindível redução dos custos. Ok? Então, agora nós vamos proceder da seguinte maneira. Eu vou dar primeiro a palavra à Beatriz, para ela fazer uma intervenção inicial tal sobre o tema geral, que é basicamente o Herman Daly, né? E depois farei a mesma coisa com o Adhemar. Em seguida, nós aí começaremos um papo menos compartimentado, em que poderemos, de fato, dialogar, fazer ping-pong, assim por diante. Então, seja muito bem-vinda e já agradeço por você, Beatriz, ter aceito de imediato o convite. Foi feito já há bastante tempo, mas sempre é bom dizer que o tipo de vida que a gente tem nem sempre permite que a gente tenha esses agendamentos para ficar 2 horas num evento como este, né? Então, muito obrigado e, por favor, vamos te ouvir. Obrigada, Dani. Para mim é um prazer estar aqui com você, com o Adhemar. São 2 professores que foram importantes diretamente ou indiretamente, né, para eu estudar a economia ecológica, conhecer o Herman Daly, né? Então, é muito bom poder conversar com vocês aqui. Bom, acho que você já destacou um pouco, né, a importância do Herman Daly para a economia ecológica e especialmente para o Brasil, né? Ele com essa relação muito próxima que ele teve com o Brasil. Ele acho que foi importante mesmo para a EcoEco surgir, assim, ainda nos anos 90, no Brasil, teve influência sobre os economistas ecológicos brasileiros, e, coincidentemente, nesse ano a EcoEco faz 30 anos, né? Então, a gente vai ter o evento lá em Santarém, a gente vai ter uma comemoração, certamente, e também teremos que fazer uma homenagem ao Herman Daly, né? O nosso evento vai ser em Santarém, no Pará, em novembro, e as chamadas já faço a propaganda, né? As chamadas de resumo estão abertas, então quem quiser dar uma olhada no site do evento, encontra lá no nosso site ecoeco.org.br. Bom, para mim é muito legal voltar, né? Como você falou, mais recentemente eu tive esse contato maior com o Martinez Allier, mas o meu primeiro contato com a economia ecológica foi via Herman Daly. E ele realmente tinha muitas qualidades, e uma delas era de conseguir explicar coisas muito complicadas de uma forma muito simples. Então, foi um primeiro autor, assim, muito cativante também, ele escreve de um jeito muito legal, e a primeira vez que eu vi várias ideias importantes da economia ecológica, crítica ao crescimento econômico, a visão da economia como subsistema de um ecossistema global, enfim, uma economia que parasse de crescer, aquela história da economia do Estado
estável, condição estável, que a gente vai ainda discutir muito hoje. Tudo isso eu vi primeiro com ele, né? Só depois fui ver a visão termodinâmica do Georgescu-Roegen, né? Que era um matemático e economista romeno, e eu acho que o dele era um bom tradutor de muitas das ideias, né? Apesar de pequenas divergências aí que eles possam ter tido, mas o dele traduzia de forma assim, muito clara as ideias dele. Eu não sabia muito por onde, né? Tanta importância que ele tem assim, para a economia ecológica, eu não saberia muito por onde começar, e eu vou começar arriscando aqui talvez seja vou fazer um desvio, um pequeno desvio, mas eu acho que depois a gente vai ter tempo aí para falar de todas as ideias mais importantes. O pequeno desvio que eu vou fazer vai ser justamente para fazer esse diálogo com as apresentações, com os seminários anteriores, né, dessa série do Marx, ecológico, etc. Porque eu assisti, né, essas apresentações, e a última, que foi com a Leda Paulani e com o Grespan, no final vocês terminam, né? E aí vocês ali falam dele como grande crítico de Marx. E eu não tinha muito, assim, né? Talvez nos textos mais recentes, o dele já nem cita muito Marx, né? E lendo a biografia do Peter Victor, eu acho que a gente vê mais a importância do Marx na obra do Dale, né? E eu tentei voltar um pouco nisso para ver como que ele seria um grande crítico. Talvez eu vá relativizar um pouco isso, mas, bom, vou tentar aqui arriscar falar como dele sempre tratou de temas muito espinhosos. E eu acho que a primeira vez que ele vai escrever, pelo menos publicar coisas sobre o Marx, é um tema bastante espinhoso, que é a questão demográfica, né? Lógico que o Dale não era um marxista, mas ele... enfim, acho que teve alguma influência, né? O Peter Victor também tenta mostrar isso, para falar de desigualdade, para falar até de exploração, de classes sociais, coisas do tipo, talvez até para pensar algumas políticas aí do Estado, a gente pode, talvez seja discordem, né? A gente pode discutir isso mais para frente. Bom, quando ele era professor em Louisiana, ele já foi um professor que, né, lecionou muita coisa sobre Marx, segundo o Peter Victor. Ele dava um curso lá sobre sistemas econômicos comparativos. Então, ele era enfim, estudioso, talvez, de Marx, ele conhecia bem Marx. E quando ele veio aqui para o Brasil, né, você falou do Ceará, ele veio, acho que, com uma bolsa da Fundação Ford, ficou uns anos na Federal do Ceará. Ele começou a ficar muito preocupado com essa questão da população, que já aparece, né, quando ele discute estado estável, condição estável, ele já discute alguns temas, às vezes até controversos, sobre a população, sobre a necessidade de parar, enfim, de fazer políticas para o crescimento populacional parar, tal. E o Nordeste talvez foi um lugar importante para ele começar a pensar essas coisas. Era um contexto que o Brasil crescia bastante, o Nordeste também crescia bastante, mas a população crescia ainda mais. E ele enfim, começou a pensar que talvez uma política populacional seria importante para reduzir a pobreza no Nordeste. Então, as classes mais ricas tinham acesso aos métodos anticoncepcionais, coisas do tipo, e as mais pobres tinham muitos filhos e filhas, e por isso ficavam cada vez mais pobres, né? Era um pouco a ideia dele. E aí ele tenta juntar também uma coisa que parece muito improvável, que é juntar Marx e Malthus no artigo de 71. Eu voltei para ler esse artigo, que eu não conhecia, na verdade, né? E chama A Visão Marxiana-Malthusiana da Pobreza e do Desenvolvimento. E ele vai falar, olha, são duas teorias super importantes sobre a pobreza, a marxista, né, que fala sobre, né, a acumulação de capital, a concorrência entre capitalistas, que estimula a adoção de tecnologias sempre mais intensivas em capital, expulsam o trabalhador e, portanto, criam um exército industrial de reserva. E, por outro lado, a malthusiana, que tem relação com o crescimento populacional ser maior do que o crescimento da oferta de alimentos. E, portanto, então, produzem pobreza, mas em dois sentidos bastante diferentes. E ele acha que dá para unir esses dois sentidos, né, juntar a explicação de Marx sobre o exército industrial de reserva com esse negócio do crescimento populacional, que está em Malthus, né? E ele vai defender políticas populacionais para o Nordeste, né, baseado nessa contribuição teórica que ele faz desse diálogo entre Malthus e Marx. Então, veja, ele tem críticas à visão marxista de que o problema da pobreza é exclusivamente resultado da dinâmica do capital,
mas ele incorpora ideias. E aí, talvez, né, ele, naquele período, ele estudava, o doutorado dele era sobre desenvolvimento econômico no Uruguai, né? E ele talvez fosse um pouco ainda desenvolvimentista, mas já com uma influência do George Rogan, que era professor dele em Vanderbilt. E ele fala, olha, parece que aquilo que os desenvolvimentistas acreditam, que um momento, principalmente Lewis, né, esses desenvolvimentistas clássicos, que um momento o desenvolvimento vai ser suficiente para reverter esse crescimento da desigualdade, parece que não está acontecendo. Então, talvez a gente tenha que voltar lá para Malthus e Marx para entender por quê. Bom, só que e aí é um argumento que eu vou tentar explorar, né? Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu vou explorar rapidamente. Mas, ao entrar em Marx por meio de um tema assim, que é o populacional, uma visão malthusiana também, um tema muito controverso, eu acho que ele já entra de um jeito que ele vai ser mal visto pelos marxistas, também pelos conservadores, inclusive pelo setor mais religioso da população, embora ele fosse muito religioso, né, ele não era contra métodos anticoncepcionais e contra discutir questões populacionais, etc. Então, ele vai ser mal visto muito pelos dois lados, né? E eu não vou, assim, ter tempo de explorar todas as consequências disso, mas eu queria destacar algumas coisas que eu acho que esse exemplo desses estudos iniciais dele indicam, tanto sobre a questão mais, assim, do diálogo com Marx, quanto sobre a visão, a personalidade dele, a importância que ele vai ter para discutir temas, assim, difíceis, né? Então, bom, é lógico que o Daly nunca foi marxista, mas eu vou argumentar e vou tentar explorar isso em outros momentos, né, se tiver oportunidade. Eu acho que ele foi mais alvo de críticas marxistas do que um crítico ferrenho de Marx, né? Então, é lógico, ele não incorporou a teoria do valor-trabalho, ele achava que Marx não era suficiente para discutir de questões ambientais, e ele também criticava o que ele chamava de um determinismo econômico em Marx, que foi um tema que apareceu também nos últimos seminários, né? A gente pode voltar nisso, enfim, que talvez esteja mais associado ao marxismo vulgar, algo do tipo. Mas ele criticava tudo isso, mas ele não era um crítico, assim, amplo de Marx, ele incorporou algumas coisas. E outra coisa que eu acho que esse exemplo mostra, que acho que a gente pode discutir aí para falar mais de crescimento econômico, mais das contribuições centrais, efetivamente, do Herman Daly, é que desde o começo parece que o Herman Daly se arriscou a entrar nesses temas que não eram muito bem aceitos, a discutir temáticas difíceis, às vezes moralmente mal vistas, ou às vezes grandes tabus, né? E ele não teve medo, ele sabia, né, que ele estava se arriscando a fazer isso com a questão demográfica aqui no Brasil, para pensar um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, que ele ia ser alvo de críticas dos mais progressistas aos mais conservadores, né? Mas depois ele vai fazer isso, e acho que de uma forma ainda mais importante, com o crescimento econômico, né? Ele vai ser um grande crítico do crescimento econômico, e como era a questão populacional um grande tabu, o crescimento econômico também vai ser um grande tabu, especialmente dentro da economia, né? Ele nunca vai deixar de discutir esses temas que eles consideram importantes, mesmo que eles sejam temas que, enfim, não vai conseguir dialogar muito. Ele vai ser, com frequência, marginalizado nos departamentos de economia que ele está, né? Eu acho que o Peter Victor mostra isso também, como ele acaba sendo marginalizado, tem dificuldade de conseguir orientandos, né, de tese, coisa do tipo, porque o departamento entendia que os temas que ele discutiu não cabia discutir aquilo naquele contexto, né? Então ele tem tanto, né, eu acho que essa insistência, essa personalidade, ao mesmo tempo uma humildade de incorporar coisas por mais divergentes, ler e estar aberto a ouvir essas perspectivas diferentes. Inclusive, acho que isso vai ser algo importante para ele ter esse diálogo com vários campos, né, disciplinares, na verdade. Então, eu acho que era isso, assim, para começar. Eu acho que eu só quis levantar controvérsias para animar a discussão. Obrigado, Beatriz. Você ficou um pouco pressionada assim pelo tempo, mas a ideia que você gostaria de desenvolver poderá ser desenvolvida nas próximas. Você pode voltar aí aos tópicos que você ia expor se tivesse tido mais tempo agora, né? Então, você acabou até economizando, eu tenho a impressão, não chegou nos 15.
Mas, assim, acho que você destacou alguns pontos importantes e outros certamente existem, então talvez o mais simples seja que imediatamente eu dê a palavra ao Adhemar e depois eu tento dar uma organizada na conversa depois da intervenção dele. Adhemar, por favor, mais uma vez te agradecendo por ter aceitado o convite, por ter se empenhado aí para a gente fazer uma boa conversa aqui sobre do querido Herman Daly, que você conheceu pessoalmente, eu suponho, tenha estado com ele diversas vezes, não? Enfim, obrigado, realmente é uma grande satisfação conversar com vocês, conversar de novo com a Beatriz, faz tempo que nós não falamos diretamente. Bem, eu vou puxar um outro lado do Herman Daly. A Beatriz levantou de maneira pertinente a questão das relações do Daly com o Marx. Eu vou chamar a atenção à relação do Daly com os neoclássicos, né? Quer dizer, eu acho que eu me lembro quer dizer, houve um evento em 98 organizado pela Associação Internacional de Economia Ecológica que em homenagem ao Georgescu Reagan, né? E naquela ocasião participaram do evento o Stiglitz e o Solow, né? 2 prêmios Nobel. E ali o Stiglitz, se não me engano, ficou bem chateado com o Daly, porque o Daly usou uma metáfora para sintetizar de maneira... Como ele tinha essa habilidade, eu acho, dele, a Beatriz mencionou o jeito do dele, ele usou a metáfora da cozinheira neoclássica, né? Para veicular a ideia do que é central na economia, da abordagem neoclássica ao meio ambiente. Quer dizer, a cozinheira neoclássica, segundo o dele, é aquela cozinheira que poderia aumentar a produção de bolos, né, numa cozinha equipada, etc., simplesmente substituindo farinha, leite e ovos por batedeiras ou mesmo por mais cozinheiras, né? Porque a ideia daqui que o capital pode substituir a natureza, que continua sendo central na abordagem neoclássica a questão ambiental. Não é um problema muito complicado resolver a problemática ambiental na medida em que a escassez de meio ambiente pode ser substituída por capital, né? Esse é o ponto importante, continua sendo caro a uma boa parte dos economistas, né? Então, ele usou essa metáfora da cozinheira neoclássica, que irritou bastante os Stiglitz na época, né? Pelo que eu me lembro da discussão lá. Então, o Herman Daly tinha essa capacidade de pensar ideias de maneira mais simples, ideias importantes, na verdade. Aliás, é preciso lembrar que o Herman Daly estava discutindo, no fundo, quando ele fala em crescimento estado estável, é o crescimento zero, no mesmo momento em que a Donella Meadows e seu grupo publicam o relatório Limites ao Crescimento de 72, né? Ou seja, com muito mais impacto, por razões óbvias, afinal, a Donella e seu grupo eram do MIT, usaram dinâmica de sistemas que acabaram de ser desenvolvido pelo Forrest, usaram computador, imagina, no começo dos anos 70, eles usaram computador para fazer uma modelagem, a modelagem que eles fizeram, e então tinha assim, um peso científico muito grande para chegar à conclusão, evidentemente, que o crescimento, em algum momento, por definição, teria que ser zero. Então, empiricamente, modelando a realidade, eles falam, bom, é preciso, em algum momento, chegar a um crescimento zero. O dele tinha chegado a essa conclusão por outro caminho, de maneira mais teórica, dizendo, bora, como é que pode ser se a economia neoclássica trata o meio ambiente como sendo um apêndice da economia, tá certo? Então, quando, na verdade, a economia está dentro do meio ambiente, então é evidente que o subsetor, então a economia é um subsetor dentro do meio ambiente, então esse subgrupo, subconjunto, não pode ser maior que o conjunto, e não pode ser igual ao conjunto.
Então, essa é uma coisa lógica, esse é o raciocínio. Então, há que se ter um limite. Então, ele chega ao conceito a ideia de crescimento zero, que ele chama de estado estável, com condição estável, com sei que, é isso, porque é evidente que se a economia é um subconjunto do todo ambiental, ele não pode ser maior que o todo, muito menos chegar perto do tamanho do todo. Aí ele desenvolve também naquelas metáforas muito boas do Daly, é a linha, o Plimsoll Line, aquela linha que marca no casco dos navios o limite da capacidade de carga. Se o navio for carregado para além da Plimsoll Line, ele afunda. Então, ele usou essa imagem, essa metáfora da linha, né, do Plimsoll Line, que teve, para mim, teve é bastante pungente, é bastante, enfim, viva essa imagem, que a Terra, o meio ambiente, tinha uma capacidade de carga e que essa capacidade de carga não poderia ser ultrapassada pelo crescimento do setor econômico. Então, essa é a habilidade dele. E ele foi construindo isso paralelo com a discussão toda do crescimento zero, desencadeada pela publicação do livro Limites ao Crescimento, né? E, ao mesmo tempo que se desenvolveu o conceito de ecodesenvolvimento, que o meu orientador em Paris, o professor Inácio Sachs, foi um dos pioneiros. Na verdade, a ideia foi do como é que chama, que é o organizador da conferência na Suécia, que era esqueci o nome agora dele. Bom. Maurice Strong. Maurice Strong, que teve a ideia do ecodesenvolvimento, mas essa expressão, enfim, essa ideia foi desenvolvida muito pelo professor Sachs, está muito colada com o trabalho do professor Sachs. Depois, o ecodesenvolvimento passou a se chamar desenvolvimento sustentável. É a mesma coisa, a partir do relatório Brundtland, em 1986, né? Mas é interessante que o Sachs e outros que pensavam ecodesenvolvimento, eles achavam que a discussão que o Daly, não dialogavam diretamente com o Daly, mas achavam que não era interessante, não era politicamente interessante levantar a questão dos limites, crescimento zero, numa situação em que a maior parte dos países era subdesenvolvida, continua sendo, o crescimento econômico era uma necessidade. Então, o Sachs, tenho certeza disso, pela minha convivência com ele, tinha essa. Não é que ele achasse que podia crescer indefinidamente, mas era importante encontrar meios de pensar políticas de desenvolvimento econômico que fossem menos impactantes para o meio ambiente, tá certo? Então, sem discutir precisamente a questão de limites. No final das contas, com o tempo, vai havendo uma certa convergência. Eu me lembro, em 98 mesmo, não, aliás, desculpe, eu falei que não conhecia o Daly pessoalmente, conhecia, sim, esqueci. A única ocasião em que eu estive mais ou menos com o Daly foi na conferência de 98 no Chile, em Santiago. Eu participei assim de longe, mais ou menos, da conversa dele com o Sachs. Em 98, Santiago. Bom, enfim. Eles estavam na mesma página, mas, evidentemente, as trajetórias eram diferentes, tá certo? Então, o Hermann Daly, portanto, a partir dessa discussão teórica em relação à economia neoclássica, o Hermann Daly é o fundador da economia ecológica, muito mais que o Georgescu, tá certo? Não desmerecendo o Georgescu, quer dizer, o Georgescu, as ideias fundamentais do Georgescu inspiraram, então se pode dizer, o pai longínquo, o pai da economia, mas quem é o fundador da economia ecológica, realmente, na sua arcabouço teórico, é o Hermann Daly, tá certo? Ele é o principal, né? E ele estabeleceu já, naquele livro, em 1996, Além do Crescimento, Beyond Growth, que reúne artigos dele anteriores e revistas, etc. Então, está tudo ali. Não há nada de novo a partir daí, teoricamente falando. Nada. Isso, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas não há nada. O essencial está ali, tá certo? Então, eu acho que, a partir daí, o que é fundamental, que a gente tem discutido até na economia ecológica, na associação, a grande fronteira de trabalho na economia ecológica eu diria, a meu ver, é macroeconomia ecológica, pensar
políticas públicas, políticas de desenvolvimento, enfim, políticas públicas ambientais e de desenvolvimento sustentável, que seja, de maneira a fazer face ao desafio cada vez maior dessa urgência ambiental, por um lado, e, por outro lado, a necessidade de crescimento econômico para a maior parte dos países. Nós temos esse ponto, nós temos uma certa urgência ambiental. Eu vou dizer assim, uma certa urgência ambiental, não querendo desprezar a urgência, porque eu acho o seguinte, a urgência existe, evidentemente, mas esse esforço de colocar datas parece que é uma tentação irresistível. O tempo todo nós estamos vendo a colocação de dados. Se não fizer isso até 2010, 2015, 2020, agora é 2030, depois é 2035, é impressionante como essa tentação é forte. E, na verdade, isso tudo tende a fracassar, na verdade, as datas todas que foram sendo colocadas foram sendo ultrapassadas pelos fatos. Eu poderia dizer o seguinte, é evidente que em algum momento, se nada for feito de substantivo, poderemos ter uma catástrofe ambiental, tá certo? Mas é só isso que podemos dizer. A complexidade ecossistêmica em ameaça é tão grande que não tem como estabelecer datas. Nós podemos dizer que a ciência pode, no máximo, dizer que é preocupante. Agora, dizer que se há uma chance grande de acontecer uma catástrofe até 2030, não se fizer isso ou aquilo, ou se até 2035 não se fizer isso ou aquilo, é uma coisa muito arriscada. Então, isso não quer dizer que não se deva ter urgência, ao contrário, ao meu ver, nesse artigo que foi citado na abertura, eu defendo a extrema urgência de aplicar o princípio da precaução e fazer o máximo possível. Mas não dá para colocar datas. Mas, enfim, então, para não me alongar muito aqui, para dar espaço à discussão, eu diria assim, o Herman Daly tem essa contribuição fundamental, né, histórica, registrada, ele é o criador da ideia de economia ecológica, com o trabalho teórico dele, que foi sintetizado no livro de 1996. É isso, por enquanto é isso. Eu vou puxar dois assuntos que vocês citaram para a gente trabalhar um pouco mais, assim, vamos dizer, vou tentar ir um pouco mais adiante em duas grandes questões. Uma delas é essa relação do pensamento do Herman Daly com o do Georgescu. O Adhemar chegou até a comentar, falou, não, mas claro que é o Herman Daly que é o fundador da economia ecológica e tal, e não como se diz que é o Georgescu. Não, o Georgescu nunca teve relação com a economia ecológica nenhuma. Sendo que o Herman Daly não só fundou, como depois produziu os livros-texto. O principal livro da economia ecológica é de autoria dele, não é sozinho, mas é dele. No caso do Georgescu, a discussão não foi também assim de sua menos importância, como eu acho que a Beatriz tentou deixar entender. Porque, ao contrário, o que se sabia bem, desde sempre, é que o Georgescu tinha dito que esse negócio de steady state, aí, que eu acho que a tradução melhor é condição estável, que isso era o Jardim do Éden. Ele foi violentamente contra a ideia do Herman Daly, ideia central do Herman Daly, dizendo que ele estava sonhando. E eu tenho a impressão que essa corrente atual, e é um tema importante para a gente abordar aqui, existe uma corrente atual muito forte, ou pelo menos se fortalecendo, de economistas ecológicos que pendem a não discutir políticas públicas, como o Adhemar sugeriu, mas simplesmente dizer que tem que, de algum jeito, optar pelo decrescimento. Eles procuram se fundamentar na argumentação do Georgescu, que é diferente, nesse sentido, é bem diferente do Herman Daly, né? Quer dizer, o steady state, a condição estável, não requer necessariamente decrescimento. O decrescimento até pode ser alguma coisa posterior à condição estável, mas não faz parte. Então, eu vejo ao contrário, eu vejo um contraste muito grande entre o pensamento do Georgescu-Roegen e o pensamento do Herman Daly. Mas aí ficou, isso eu sabia,
Mas quando eu li a biografia que o Peter Victor fez, eu fiquei mais impressionado ainda por várias outras coisas. Teve ele faz uma descrição da relação que eles tiveram como orientador e orientado, que é chocante, né? O que o Georgescu fez com o Hermann dele. Quer dizer, quase que arriscando de ele não conseguir defender a tese, mesmo já sendo professor, tal, numa outra universidade, mas lá ele não... o chefe de departamento não sabia o que fazer, porque o Georgescu ficou sentado em cima da tese do Hermann dele não sei quantos anos, e depois mandou um recado dizendo que não interessava. A tese era sobre o Uruguai. Então, isso foi muito sério. Mas teve uma muito pior. É que, posteriormente, o Hermann dele, como economista do Banco Mundial, disse ou escreveu alguma coisa tal que chegou aos ouvidos do Georgescu, e o Georgescu mobilizou a diplomacia romena, dizendo que o Hermann dele estava atacando a Romênia. Não sei se vocês leram essas passagens, é uma coisa impressionante. Aí, o Hermann dele, de repente, não sabia de nada, tal, de repente começa a ser acusado por um problema diplomático entre os Estados Unidos e a Romênia, e era uma fofoca do Georgescu. Tal. Todo mundo... Não tem nenhum depoimento que diga que o Georgescu era assim, não era um cara irracível, difícil, assim por diante. Então, eu citei só 2 exemplos. Mas, enfim, deixando de lado os aspectos aí mais, vamos dizer, circunstâncias, etc., teoricamente, eu acho que são 2 coisas completamente diferentes. Mesmo que, para o Hermann Dale, tenha sido muito importante a influência do Georgescu, no sentido de pensar dessa forma, de começar, principalmente assim, de olhar para as ciências naturais, no caso, principalmente a física, né? Essa influência do Georgescu foi absolutamente fundamental, com certeza. Então, eu acho que a gente poderia conversar um pouco mais sobre esse e sobre um outro ponto, que foi o Adhemar que levantou, que foi esse tal encontro aí com os prêmios Nobel, o Stiglitz e o Solow, né? Porque depois isso rende, isso é muito importante de dizer aqui, principalmente para o pessoal que vai nos assistir o vídeo, que estiver fazendo pesquisa sobre esse assunto e tal. Tem um número especial da revista da Sociedade Brasileira, da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, né? A Ecological Economics, que foi dedicado a isso, e que, em princípio, o Hermann dele editou e pediu para o Stiglitz e para o Solow contribuírem e tal. Eu fiquei com a impressão, até hoje, eu nunca vi ninguém me desmentir disso, assim, que o Solow não quis entrar na discussão. Ele encontrou uma maneira de... Ele quase que se abstém. E o Stiglitz, não, o Stiglitz ficou... Tal. E aí ele fala uma coisa que eu acho que continua muito importante para a discussão, independentemente de saber se ele tinha razão ou não. É que ele diz, olha, tudo isso que vocês estão dizendo aí, o Hermann dele diz, a economia ecológica diz, tal, tudo isso é muito interessante, só que a economia é uma ciência que só pensa em prazos de, no máximo, 50 anos. E vocês estão falando coisa que... Se vocês veem com essa coisa de entropia, de não sei o quê, isso aí são prazos que não têm muito a ver com a ciência econômica, como se dizendo. A ciência econômica pode continuar caminhando pelo lado que ela está caminhando, independentemente disso que vocês estão dizendo. E eu acho que essa ideia acabou ficando muito fortalecida com a importância que passou a ter o Partha Dasgupta atualmente, né? O Partha Dasgupta, principalmente na Europa, tem uma influência bem maior do que tem a economia ecológica, né? E ele, enfim, eu até hoje não cheguei muito a uma conclusão de como é que ele lida. Por exemplo, ele tem temas com os quais ele está muito distante, temas importantes da economia ecológica dos quais ele está muito distante, mas, ao mesmo tempo, não dá para simplesmente dizer assim, um neoclássico a mais. Enfim, eu acho que eu já levantei 2 bolas aí, não são as únicas, eu acho que tem outros pontos que vocês falaram que seria legal explorar eventualmente, mas, para começar, eu tenho a impressão que eu centraria nesses 2, da relação dele com o Georgescu e da
da tal resposta, conclusão do Stiglitz. Ok. Você agora, cada um pode pedir a palavra, mas, enfim, pela ordem, normalmente seria você, Beatriz, né? Não, eu vou começar porque até você falei que é muito parecido, que você acha que é muito diferente. E, o Georgescu e o Herman Daly, né? Então, tentar discutir um pouco isso. E eu acho até, fiquei com a impressão que na biografia do Peter Victor, ele tenta até amenizar as diferenças entre os dois. Eu não sei se você teve essa impressão também, né? Bom, é lógico que ele deixa as divergências muito mais por conta dessa personalidade difícil do Georgescu. Uhum. Eu lembro esse negócio da diplomacia romena, foi porque o Herman Daly estava na Ecological Economics, na revista, e a revista aceitou, nem foi ele, né? Passou lá para algum editor, um artigo que era muito crítico ao Georgescu. E o Georgescu ficou bravo, nunca mais falou com o Herman Daly, assim, essas brigas que a gente não entende muito bem, mas parece que o Georgescu tinha essa dificuldade de personalidade, inclusive na orientação, né? Não ter aceitado os trabalhos já publicados do Herman Daly, até já era assim. Então, por um lado, tem essas divergências pessoais, né? Sim, né? Eu entendo quando você fala que é bem diferente em termos teóricos a ideia, enfim, do que está lá na lei da entropia, o processo econômico do Georgescu Roegen, para o estado, ou para a condição estável, não sei como a gente vai chamar aqui, né? Para o estado estável do Herman Daly, né? Então, por um lado, você considerar que a economia, considerar o processo entrópico na economia é considerar que um dia, como todo ser vivo, mas o Herman Daly escreveu, né, um artigo lá de 68 dizendo isso também, a economia é como ele faz analogia, até cita, voltei no artigo para ver se ele citava Marx, ele cita o Marx também, né, mas não muito sobre metabolismo social, mas está lá o Marx. Então, ele compara o metabolismo do ser vivo com o da economia, né? A economia também precisa de fluxos de energia, de matéria, né? Energia de baixa entropia, sei lá, para crescer, elimina resíduos de alta entropia. Então, a princípio, até aí é igual, os dois concordam. Eu acho que é aí que fica a diferença, né? Quando o Herman Daly vai dar o passo para falar do estado estacionário, ele quer pensar, ele tem também esse lado mais pragmático, falar, não, agora eu vou pensar quais políticas, pensar como que seria uma economia. Ele sabe que ele força a barra no sentido de pensar uma economia... Bom, primeiro acho que vale a pena esclarecer, né? Crescimento, o Ademar falou, crescimento zero. Né? A princípio é isso que ele está pensando. Crescimento zero do quê? Ele está pensando um estoque. Então, ele está pensando, essa economia é subsistema do ecossistema planetário, chamou um ecossistema só, né? Essa economia é composta por um estoque de população e de capital. Para essa economia não crescer e ultrapassar limites ambientais, esse estoque ele tem que não crescer mais, crescimento zero. Então, isso é um momento ele pensa isso. Em outro momento, ele fala que é o throughput mínimo, né? Um fluxo... Ou ele fala... Posso interromper um minutinho? Por favor. Não, porque aí tem um ponto importante para... Eu acho, estou sempre pensando assim nos pesquisadores, alunos atuais que viram isso, é que o Herman Daly insiste... Eu não concordo muito com essa ideia de crescimento zero. O Herman Daly ele insiste muito na ideia de que, na visão dele, de que é de condição estável, aí, estado estável, chame de como quiser, tal do steady state, que não existe mudança quantitativa, mas existe uma mudança qualitativa imensa. Então, ele usa até uma espécie de imagem, metáfora, metafórica, tal, que eu acho muito didática, da biblioteca abarrotada. Se você pensa que chegou lá no nível que o Ademar estava dizendo, o tal nível lá do navio, né? Chegou nesse nível, então é o seguinte, você pode continuar, em princípio, colocando coisas novas, desde que você descarte outras. E no caso de uma biblioteca, quando ela se descarta livros e faz entrar outros, evidentemente que ela faz uma relação entre a qualidade desse livro. Ela vai tentar descartar aqueles que são menos interessantes para adquirir livros novos mais interessantes, vamos dizer assim.
Essa imagem é muito boa para a maneira como ele enxergava o sistema econômico indo para essa tal de condição estável, né? Mas o Georgescu já tinha, a única coisa que ele tinha dito sobre isso é assim, que eu me lembro. Bom, por causa disso que eu demonstrei, lei da entropia, etc., então, algum dia, a humanidade vai ter que renunciar ao seu desenvolvimento. Foi isso que ele falou. Né? Uhum. Era bem vago em relação ao que vem dizer depois o Hermann Dele. E aí, quando o Hermann Dele fez essa proposta da biblioteca abarrotada, ele achou que isso era o Jardim do Éden. Sim, eu vou chegar aí, vou chegar na crítica. É. Então, por um lado, só voltando aqui, né? Eu acho que é perfeita essa metáfora não sei, da biblioteca. Isso seria manter o estoque constante, né? O mesmo estoque, mas ele muda qualitativamente. A outra definição que ele faz, às vezes, que eu acho até melhor em certos sentidos, né? Você não precisa pensar no estoque da população de capital constante, mas você precisa pensar num throughput, na entrada de materiais, de energia mínima compatível com esses limites planetários. Então, você não vai... A saída também, né? Você não vai emitir mais CO2 do que... enfim, agora a gente tem as fronteiras planetárias para falar disso também. Mas, enfim, a definição é essa. E isso seria o estado estacionário, então você tem a biblioteca que está melhorando qualitativamente, e o Georgescu vai falar, mas isso não é possível, isso é termodinamicamente possível, isso está fadado, né? É o Jardim do Éden que ele fala. O Peter Victor vai responder às críticas do Georgescu em defesa do Hermann, ele está defendendo o Hermann Dele na biografia, né? E ele vai falar o seguinte: o Hermann Dele, e até tem eu não vou achar aqui naturalmente, vou tentar lembrar mais ou menos, tem uma citação que ele coloca lá do Hermann Dele. O Hermann Dele sabe que não há jardim do Éden possível, ele sabe que estamos fadados, que nem uma economia que seja de estado estável ou uma economia que decresça pode sobreviver para sempre, de maneira nenhuma. E ele cita isso em algum momento, e aí ele vem com uma nova analogia ou metáfora, sei lá, que ele fala o seguinte, o Hermann Dele mesmo. A gente tem que imaginar essa economia de estado estável como se fosse uma vela que queima muito devagarzinho. Então, ela vai poder queimar devagar por mais tempo. E essa é uma escolha que a gente pode tomar, sabendo dos limites dessa escolha também, mas que ele considera uma escolha mais... Então, assim, por mais que exista essa divergência, não é que eu acho que em nenhum momento ele abandona, assim, as contribuições do Georgescu e tal. Ele faz escolhas mais pragmáticas, sabendo dos limites dela, né? Seria a minha visão. Mas o Georgescu não vai aceitar bem. Aí a gente não sabe se é só por divergência teórica. É lógico que existe, né? Ele considera que não é adequado também, talvez, em termos pragmáticos, pensar no estado estável. Mas também tem as outras brigas aí pessoais que acho que talvez se misturem no nível de agressão que o Hermann Dele vai receber por conta do estado estável. Você está com o microfone? Eu até faria mais uma observação aí, que agora a gente pode ficar mais livre, viu? Por favor, Ademar, e tal. Pois eu já te devolvo a palavra, mas é porque você tocou nesse assunto. Eu acho até que o Hermann Dele, ele, ao fazer essas propostas muito voltadas para alguma coisa... Porque, por exemplo, como ele teve a experiência de ser economista do Banco Mundial, imagina o que foi para ele fazer a reflexão. Primeiro está vendo todas essas economias, as economias ultra subdesenvolvidas, as economias mais ou menos, as economias avançadas e tal, e pensando nisso o tempo todo. Tal. Em geral, ele tinha muito essa preocupação de dizer coisas que fossem factíveis. Quer dizer, o que adianta chegar à conclusão de que um dia a humanidade vai ter que renunciar, né? Do lado do Georgescu, eu só interrompi por causa disso. Eu acho que, em favor dele, só para amenizar um pouco a ideia que quem não conhece vai fazer, porque, inclusive, é muito difícil ler os livros do Georgescu, os que importam, né? É que ele ficou muito magoado com a história toda de que a comunidade dos economistas, antes disso tudo, né,
ele foi uma vítima cruel, assim, de uma coisa absurda que fizeram com ele, que depois de terem badalado ele muito, como grande economista matemático, que estava não sei o quê, principalmente o Samuelson, né, fez isso durante muito tempo. Quando os congressos lá dos economistas americanos, um deles chegou a... Seria importante até contar as circunstâncias, mas acho que a gente não tem tempo para isso agora, mas a gente chegou a quase que expulsá-lo, né? E aí criaram uma coisa para isolá-lo no mundo acadêmico, etc. Então, ele ficou muito amargurado com isso. Isso aí independe do fato de que ele tinha personalidade assim ou assado. Na verdade, ele tinha razões para se sentir assim um gênio massacrado pelo sistema acadêmico, certo? O ostracismo em que ele foi levado agravou, né, essa situação pessoal já natural dele, né? Eu queria fazer um comentário interessante, é o seguinte, quando o Georgescu pensa em decrescimento, de fato ele pensa em decrescimento, tem um texto dele que ele explica por quê, que não é muito conhecida, até onde eu vi. E a razão que ele dá, o Georgescu, porque era preciso decrescimento, é o seguinte, é muito prosaico. Aliás, faz uma ligação com o Liebig, de uma outra maneira. Diz assim, olha, é preciso que a economia encolha, porque a única energia realmente abundante e sustentável é a energia solar. Então, a economia, para ser sustentável a longo prazo, tem que se basear só na energia solar, que é de alta entropia, difícil. Então, tem que diminuir o nível de atividade econômica e reservar todo o petróleo, veja só, todo o petróleo, carvão, todos os combustíveis fósseis deveriam ser reservados para a produção de fertilizantes nitrogenados. Esse é o problema. Então, para que o período de vida da humanidade pode ser estendido se nós vivemos com energia solar e reservarmos todo o estoque de combustível fóssil para produzir comida, em última análise. Esse é o motivo que ele deu o decrescimento, né? Ninguém cita muito esse fato, mas tem um artigo dele falando exatamente isso. O que ele pensava em decrescimento. Bom, a Beatriz mencionou a vela, a imagem, a metáfora da vela, mas é uma metáfora boa. Por que tem que ser uma vela? Por que vai acabar mesmo? Porque, veja, mesmo numa condição estável, de estado estacionário, que seja, significa que o throughput, que ele definia, que é a quantidade total de matéria e energia processada, etc., significa que vai ter sempre, mesmo que não esteja havendo crescimento da produção per capita de matéria, é preciso renovar, uma parte vai se desgastando. Então, alguma mineração sempre será necessária. Resumindo, é simples assim, alguma mineração de materiais novos será sempre necessária no estado estável. Por conseguinte, em algum momento acaba, por definição. É simples o argumento do Georgescu. Então, a vela, ela mostra isso. Então, vamos fazer o seguinte, como ele diz o Hermann Dele, vamos minimizar o uso de materiais novos, minerados, através do quê? Reciclagem, ciclo de vida, enfim, toda economia circular, tudo entra aí. Quer dizer, o máximo, não apenas não aumentar o consumo per capita de matéria estável, além disso, reciclando, fazendo o máximo possível para evitar a mineração de novos materiais. Com isso, a vela vai poder realmente queimar muito devagarinho. É só isso, tá certo? Eu não vejo, realmente eu acho bastante clara a posição dele nesse ponto de definição do que é crescimento zero. Resumindo, é isso do Hermann Dele. É interessante notar também em relação a Stiglitz, ele falou aquilo, de fato, quase uma provocação. A economia trabalha por 50 anos, então vocês estão pensando, não tem sentido. Ele mudou hoje, evidentemente, depois ele mudou de posição, como nós sabemos. O Stiglitz, desde essa época, mudou bastante. Ele certamente não falaria exatamente isso. Agora,
Aí isso me remete ao Dasgupta, né? O Dasgupta é uma figura importante, evidentemente, etc. Ganhou um prêmio da associação em si, né? Da Associação Internacional da Economia Ecológica, e não dá a menor bola para a economia ecológica. Quer dizer, recebeu um prêmio, e nem sei se ele foi buscar o prêmio, para falar a verdade, porque não dá a menor bola. Nesse livro dele que acabou de publicar, ele cita o dele lá embaixo, no pé de página, num outro trabalho completamente com outros autores. É uma coisa aberrante. Eu acho que tem uma provocação do Dasgupta. Eu não sei o que ele pensou, porque ele, depois de ter ganho um prêmio da economia ecológica, faz isso com o dele, nesse último livro dele. Então, bom, enfim, de qualquer modo é isso. Quer dizer, os neoclássicos, eles não, ele é um economista neoclássico, preocupado com a questão ambiental, mas ele está muito mais para o tipo do Nordhaus, tá certo? Nordhaus é um economista neoclássico que, por razões, sabe lá Deus quais, um dia acordou há décadas atrás dizendo, não, a questão climática é importante. E ganhou um prêmio Nobel em cima disso. Mas para mostrar que é possível ir manejando a substituição da matriz energética de uma maneira, quer dizer, pensar como podemos acelerar isso até certo ponto, mas fazendo todo tipo, mantendo o raciocínio básico da economia neoclássica, que é possível substituir até certo ponto capital, natureza por capital, tá certo? Então, eu acho que o Dasgupta está nessa página, ele está no meio, nessa zona de fronteiriça aí, e ignora completamente a economia ecológica nos termos que o dele definiu, né? Então, essa eu acho que chama atenção nesse debate. Beatriz, eu tinha te interrompido pensando que você fosse continuar, aí já entrou o Adhemar, mas enfim, acho que é a tua vez aí. Essas coisas que o Adhemar acabou de dizer pode me ser. suscitaram outras ideias, mas aí a conversa vai ficando muito, eu acho que seria bom retomar o fio da Saulo meada. Stiglitz Dasgupta. Hum. Eu acho que, enfim, concordo aí no geral com a Adhemar que falou, né? Tem uma dificuldade, às vezes a preocupação analítica de fazer algo, um modelo consistente que funcione bem, às vezes ela é maior do que a incorporação com preocupações da realidade. Eu acho que talvez ali no Saulo Stiglitz tinha isso um pouco, né? Você manter a substituição de fatores, porque se você não mantiver, o negócio complica muito em termos do que você vai fazer ali com os modelos, né? E aí é mais fácil falar que a gente está pensando só 30, 40 anos, enfim, o nosso longo prazo não é exatamente longo prazo, né? Agora, o Dasgupta é um pouco mais complexo, acho que ele tenta, de fato, incluir aí os limites ambientais de alguma forma, as fronteiras planetárias e tal. Ele vai, né? Eu não sei, quando falo livro é o relatório, né, que vocês estão falando. Não tem outro, né? O relatório. Ele começa bem, assim, nesse sentido, né? De falar, não, vamos respeitar as fronteiras planetárias, é isso que importa, é o último conhecimento que a gente tem, que diz até onde que a gente pode mais ou menos ir, né? Enfim, existem incertezas aí, mas... E aí, de fato, em algum momento, volta a história da substituibilidade dos fatores de produção. E aí eu não sei se, de fato, novamente, é a dificuldade de fazer outro caminho, em termos, assim, realmente da construção do modelo e tal. Então, eu ficaria por aí, não sei se complementei muito, acho que eu concordei, mas com a Adhemar. Eu só diria o seguinte, é que o Dasgupta, ele entrou nisso tudo convidado lá pelo pessoal da Noruega, né? E tem lá, como é o nome do instituto? Eu nunca sei pronunciar se é Beijer, escreve Beijer, não sei como eles pronunciam isso. Mas esse instituto é um instituto de economia ecológica. Está no título do instituto, Economia Ecológica. E ele não se reconhece na economia ecológica. A divergência, acho que é muito clara, né, com o Hermann dele, quer dizer, ele não iria fazer uma concessão teórica ao Hermann dele só porque a economia ecológica deu um prêmio para ele. Isso não tem... Mas como ele está tendo muita influência, eu acho que
é importante perceber, ao mesmo tempo, aí eu vou fazer uma provocação a vocês dois, né, direta, assim, que a trajetória da economia ecológica foi de ter gerado uma espécie de, dentro do conjunto das coisas que a gente possa considerar ciência econômica, os seus 1000 clusters ou coisa parecida, o cluster da economia ecológica ficou uma coisa meio seita, né? Quando eu uso essa palavra, eu sei que eu estou fazendo uma provocação muito séria, mas assim, é mais para que vocês, ao me responderem, esclareçam aí a trajetória da economia. Eu acho, assim, eu fui a uma reunião que, se não me engano, foi a primeira da Sociedade Brasileira, da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, foi na Costa Rica. Não me lembro se foi a primeira, mas estava lá a Donella Meadows. Ela foi a keynote speaker, né? E quando eu penso naquele período, não sei o quê, eu imaginava um confronto entre as teses que esse pessoal estava ali lidando, puxando a economia, a Sociedade Internacional de Economia Ecológica, etc., que ia ser o principal confronto com a economia neoclássica. E está muito longe de ser, né? Quer dizer, o grosso do o que está havendo de renovação na economia neoclássica ou não, ou de divergências mesmo, da heterodoxia com a economia neoclássica e tal, deixa a economia ecológica no rodapé, assim, quer dizer, sei lá, Não sei. a contestação schumpeteriana institucional à economia neoclássica é muito mais séria, muito mais importante do que aquela que foi. Não sei se vocês entenderam. Quer dizer, Eu eu estou entendi. me reportando àquele período e que a gente enxergava isso como a grande alternativa à economia neoclássica seria a economia ecológica. E hoje não, parece um clube distante. Não sei como explicar isso, mas diga, É, Beatriz, você deve ter certamente alguma. não, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que hoje, né, você está comentando, né, o mainstream ele está se renovando. E o fato de, por exemplo, o Das Gupta ter colocado lá, ainda que não com merecimento devido, talvez, não com toda a influência que ele teve de algumas ideias da economia ecológica, ele colocou lá, né, tá lá. O mainstream está mais permeável, eu acho. Assim, há várias ideias de limites ambientais, há coisas que vêm da economia ecológica que estão chegando no mainstream. Mas me parece, ao mesmo tempo, que de fato é um momento crucial, né? Porque é o que a gente estava falando até antes de entrar, né? Uhum. Agora, todas as vertentes, praticamente, estão incluindo questões ambientais, assim, nas suas abordagens. E a economia ecológica, então, está no momento crucial que ou ela vai participar desse movimento, contribuir, né, para, se tudo der certo, né, para a construção de uma economia que, de fato, leve em conta tudo isso que a gente aprende aí com o Georgescu, com o Herman Daly, ou as outras correntes vão incorporar isso e deixar a economia ecológica à margem, eu acho, né? Eu acho que pode acontecer as duas coisas. Eu acho que as ideias em si, elas estão sendo incorporadas ao pouco. O que eu não sei é se a sociedade, etc., vai ter a importância que ela poderia ter, dado a importância que as ideias estão ganhando. Mas só o fato das ideias as ideias estão ficando mais importantes, já é uma vitória em algum sentido, já é algo bom, né? Então, por exemplo, eu acho que ficaria muito feliz, né? Eu vou falar isso como presidente da Economia Ecológica, não vai pegar muito bem, mas eu ficaria muito feliz se tornasse desnecessária a economia ecológica, que a economia se transformou tanto, incorporando todas essas ideias, a ponto de a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica não ter mais uma função tão importante. Então, eu acho que é esse o momento, e se o mainstream se modificar o suficiente, o tanto quanto precisa, né, para a gente fazer frente aos desafios que a gente tem aí pelas próximas décadas, enfim, daqui para frente, isso tudo é muito bom, eu acho, não sei. Olha,
Eu acho que você tem razão, Beatriz. Eu diria que o problema está na pergunta que o Zé Eli fez. Não, na pergunta não. Na afirmação que o Zé Eli fez, é o seguinte: a economia ecológica é a grande alternativa à economia neoclássica. Está errado dizer isso. A economia ecológica, ela é alternativa a um pequeno aspecto da economia neoclássica, quando trata da questão ambiental. A economia ecológica precisa de um cavalo teórico para a macroeconomia, vou chamar cavalo teórico, coisa assim. É preciso que um macroeconomista keynesiano incorpore as ideias básicas da economia ecológica, tá certo? A economia ecológica, ela é muito limitada ao aspecto central, ambiental, etc. Então, por isso que é preciso, é um momento crucial, porque uma vez que a economia ecológica se afirma como um contraponto, aí sim, a economia ambiental neoclássica, ela é um contraponto à economia ambiental neoclássica. Mas o resto todo da teoria econômica, a economia ecológica precisa ter uma visão teórica econômica, uma visão macroeconomia. Por isso que eu vejo com bons olhos, por exemplo, essa aproximação da economia ecológica com a AKB, por exemplo, Associação Keynesiana Brasileira. É isso que precisa ocorrer, porque senão a economia ecológica vai ficar na parede com a brocha na mão, vai mesmo, porque não é esse o ponto. Que se acontecer, como a Beatriz falou, que as ideias fundamentais da economia ecológica estão sendo incorporadas, estão mesmo. E a economia... Não, algumas coisas estão. A questão dos limites. Agora, a economia neoclássica vai estar sempre presa à substituição do capital, natureza por capital. Isso aí é um problema para eles. Mas é preciso pensar nas outras correntes teóricas da economia que podem incorporar a ideia básica, as ideias básicas da economia ecológica em relação ao meio ambiente. Esse é o ponto. Então, senão, vamos ver se o que vai... Diga. Não, vamos ver se eu consigo colocar em outros termos. Eu vou repetir minha ideia, mas de uma outra maneira. Porque ficou uma coisa parecendo assim, que vocês estão muito otimistas e eu estou muito derrotista. Talvez a verdade esteja no centro, não sei. Mas, assim, a questão central de contestação do Daly, da economia ecológica, portanto, é a questão do crescimento. Então, se eu me basear lá naquele período que teve a fundação da sociedade, você disse que vai comemorar quanto agora? Qual é a... 30 anos. Né? 30. Então, me reportando a 30 anos atrás e vendo o que acontece agora, em relação ao debate sobre o crescimento, desculpe, mas não se aceita, em lugar quase que nenhum, sequer discutir essa ideia de que o crescimento não é bom e que qualquer crescimento é bom. Sequer se conseguiu discutir o jeito de medir o crescimento. Quer dizer, quando toda a contestação que houve, e que vem, evidentemente, como um subproduto da economia ecológica, que é o seguinte: o próprio crescimento não é bem avaliado pelo PIB. Aliás, o Herman Daly se dedicou um período da vida dele muito a tentar lançar um indicador alternativo, né, que não pegou. Hoje, eu não vejo em que ambiente que seria possível alguém... Quer dizer, eu só me vejo assim, se eu vou depois fazer abrir uma pequena exceção a isso, mas é a única que eu ouvi falar, que eu conheço. Mas é o seguinte, pense num ambiente, pense que o conselhão, que é um órgão muito importante de diálogo da sociedade civil com o governo atual, e vocês irem lá fazer algum discurso que coloque em dúvida a questão do crescimento. Vocês vão ser levados para um manicômio. Ao contrário, continua sendo a mesma obsessão pelo crescimento que era quando o Daly começou a relativizar isso e a discutir. É uma obsessão, é uma neurose obsessiva pelo crescimento. Então, mesmo essa discussão é o quê? O que leva à condição... Por exemplo, eu propus, num artigo que eu gostaria até de aproveitar para divulgar, que foi feito em coautoria com a Liz Rejane Isberner, a gente deu o título de Decrescer Crescendo, que é para fugir um pouco dessa coisa de estado estacionário ou estado
steady state, ou condição estável, todas essas coisas, e tentar dizer que, na prática, o que teria que acontecer é que você tem um crescimento, de certa forma, seletivo. Então, tem coisas que não pode, de jeito nenhum, deixar crescer, que elas têm que ser contidas, e outras que, ao contrário, você tem que promover o crescimento. A resultante disso poderá ser ainda algum crescimento líquido, mas ele não é negativo do ponto de vista da mesma visão, né? Então, isso é uma coisa que não dá nem fora desse ambiente nosso, com qualquer economista com os quais vocês estão bem acostumados a conviver, no IE da Unicamp ou no novo núcleo de economia aí da Federal de São Paulo, chama Departamento de Economia também, Beatriz? Departamento de Economia. Você convive com pessoas que, se você começar a discutir, colocar em questão o crescimento, você é mandado para um manicômio. Então, eu não vejo por que mudou muito, ou por que a economia ortodoxa, neoclássica, mainstream, chame do que como quiser, estaria incorporando ideias da economia ecológica e tal. Eu vejo exatamente o oposto. Vamos tentar esclarecer isso? Vamos. Você ou eu, Ademar? Pode ser, pode você, Beatriz. Os dois. Não, depois eu falo. Tá. Não, com certeza. Eu fui super otimista. Falei, se realmente incorporar, como o Das Gupta faz, sem dar crédito, não tem problema. Tá ótimo, né? Mas com certeza. Oi? Eu não acho que o Das Gupta incorporou nada da economia ecológica. A ideia de limites, né? Me parece. Bom, sim. Agora, é muito mais lento. Não parece, assim, a economia, o departamento de economia não estão mudando nada, né? Assim, pelo menos principalmente no Brasil, talvez, assim, né? Na realidade que é mais próxima à nossa. Em termos do governo, eu até acho, né? Agora, enfim, falando assim, eu também acho que a estratégia talvez não seja defender o crescimento zero, né? Eu acho que conseguir tirar o foco do crescimento é mais importante do que defender algum número qualquer de crescimento. E me parece que ninguém mais assim está discutindo, ninguém está falando de estado estável, de crescimento zero, nada disso, mas tem uma nova palavra que tem entrado muito no debate, e aí para todos os países, e que está ganhando destaque, e que eu acho que é uma palavra central, e que a gente deve explorar mais, que é lógico que essas palavras que todo mundo gosta, depois podem ir para um lado não muito bom também, que é a da transição, né? Então, a discussão da transição, e pode ser transição sustentável, transição ecológica, transição socioecológica, transição justa, tem já energética, tem 1000 palavras de transição. Essa, sim, em termos de políticas, tal, eu acho que ela está ganhando mais corpo. E talvez, né, se a transição estiver focada, é que toda essa história é muito complicada, a gente sabe todos os problemas, riscos que existem nessa transição, que ela não é tão simples assim quanto parece. Parar de emitir CO2 não é tão fácil, né? Não é produzindo carro elétrico que a gente vai resolver tudo isso. Mas esse foco na transição energética, na redução de emissões de CO2, eu acho mais positivo no sentido de, então, pensar o estado estável não no estoque lá, não na biblioteca, mas pensar nos throughputs mínimos compatíveis com limites ambientais. É uma ideia que vem mais ou menos da economia ecológica, mas que está em outros lugares também. Pode ser um caminho, eu acho, sim, que pode mobilizar mais gente que não só da economia ecológica, e pode ter ideias da economia ecológica que se fortaleçam nessa discussão. E aí entrar alguma coisa, talvez de críticas ao crescimento econômico, mas realmente eu acho que não tem muito espaço para essa a crítica ao crescimento econômico, ao menos aqui, né? Enfim, na Europa está tendo agora no parlamento da União Europeia esses dias um grande debate aí sobre o pós-crescimento, um evento grande aí que está, se quiserem procurar com esse título, está sendo transmitido, pós-crescimento. Né?
Então Porque tá acontecendo. eu ia dar eu falei que tinha uma exceção que eu queria falar, tal, nem era essa, é uma outra, mas eu ouvi primeiro o Ademar. Olha, a primeira coisa é o seguinte, eu acho muito normal que não se queira falar em não crescimento a essas alturas ainda. Né? É evidente. Uhum. 3/4 da humanidade é pobre. Uhum. Ué, mas isso deles sabe, todo mundo sabe. Tem que se falar. Crescimento econômico é necessário. Então, não tem que falar. Por isso que, nesse sentido, o Sachs tem razão. Uhum. Né? Para mim, a vida inteira eu ouvi isso do Sachs. Uhum. Então, para mim, não é novidade. É preciso fazer proposições de um crescimento mais sustentável, sim, crescimento com menos impacto. Essa é a fase que nós estamos, tá certo? E hoje, de fato, e a Beatriz tem razão, a questão, a discussão da dimensão ambiental assumiu uma proporção que não existia, tá certo? Então, essa transição não é a transição para o crescimento zero. Lógico que não. É a transição energética, é a transição para um padrão de consumo que seja menos consumista. Isso está em discussão e é aceito. O que É está em aceito. discussão, deixa eu só acrescentar uma coisinha, porque é só uma ilustração, quase. O que está sendo discutido pela assessoria do Haddad, no Ministério da Fazenda, é um plano de transição ecológica. Esse foi o termo que eles adotaram. Não é lá do meio ambiente, marina, nada. O pessoal da equipe econômica está chamando de transição ecológica. Vamos ver depois o que eles dizem, o que seria isso. Mas Uhum. hoje, a transição mais importante, urgente, é a transição energética, certo? Então, essa é a discussão relevante. Não há que se discutir fim de crescimento, isso é uma bobagem hoje. Não tem por que isso entrar na pauta. A pauta é o seguinte, dá para dar esse exemplo da transição energética, que é o problema mais global hoje, emissões de CO2. Tá certo? Por isso que eu pus esse artigo que eu pus, eu trato um pouco disso. Quer dizer, é preciso absolutamente reduzir o custo dessa transição. Ela vai ter um custo, inevitavelmente, mas é preciso reduzir esse custo, e aí é um problema de macroeconomia ecológica. Como reduzir esse custo de maneira a penalizar menos as populações pobres? E, ao mesmo tempo, alavancar o aumento do consumo de energia para os países em desenvolvimento. Tem dados que são estarrecedores. 25% da população da Nigéria tem acesso à energia elétrica. 25% só. Então, veja, falar em limitação de crescimento com este quadro é um completo absurdo, né, nesse sentido. Tá, mas veja bem, desde o tempo do Sachs até essa ideia nova de crescimento seletivo, que sem usar essa expressão, eu acho que quem melhor exprimiu recentemente foi o Edgar Morin. Então, mas o Sachs já tinha dito exatamente, muda um pouco a maneira de colocar as questões, os temas, é a mesma ideia, né? Que não é anticrescimento, não é nada que esteja flertando com nenhuma condição estável, está longe de ser crescimento zero, etc., mas simplesmente sobre os rumos desse crescimento, né? E a qualidade desse crescimento. Então, a exceção que eu lembrei quando estava falando é que chegou a ter, em algum momento, um debate sério do tipo que nós estamos fazendo aqui no parlamento austríaco. Alguns anos, claro que antes da pandemia, bem antes da pandemia. Eu tive notícias de que chegou a ter, quer dizer, alguém propôs, agora eu estou sabendo que não está havendo algo assim na União Europeia, fiquei sabendo agora pela Beatriz. Então, na ideia, desde o início, estava perfeitamente essa ideia, é o seguinte, os países de economias mais maduras, para não dizer mais desenvolvidos ou coisa parecida, eles poderiam sim entrar numa transição global, não só energética, etc., mas num tipo de transição que levaria a algo parecido com o que seria a condição estável. Enquanto
Algum dia vai acontecer isso. Enquanto isso, o resto do mundo vai estar tendo que crescer. Então, o problema passa a ser qual que é a qualidade desse crescimento. Isso, perfeito. É o conceito sustentável do Sachs. Absolutamente. Não tem dúvida. Mas isso não tem nada a ver com o pessoal do decrescimento. A ideia do pessoal do decrescimento tem teses completamente diferentes, né? A Beatriz conhece melhor do que a gente, eu acho isso. Deixa eu aproveitar e só corrigir que é Beyond Growth, não é pós, para além do crescimento, o evento que está no Parlamento da União Europeia. Então é o título do livro do Herman Daly, que ele escreveu lá atrás, quando da Demar. Então, e justamente... Hã? 96. 96. Se alguém for procurar, depois não, mas não é... achar, ia falar que não existia, mas então existe. Uhum. É mais radical ainda dizer além do crescimento do que dizer pós-crescimento. Agora, qual era o decrescimento? Então, há muita gente do decrescimento nesse debate aí, hoje, do Beyond Growth, do Parlamento da União Europeia, essa semana. Aí eu acho que no decrescimento tem um pouco de tudo, né? Porque, enfim, decrescimento não é decrescimento do PIB, não em geral. Há várias definições possívees, né? Eu acho que essa ideia do Beyond Growth expressa um pouco que muitas pessoas que se vinculam ao decrescimento entenderiam, né? Que você tem que, enfim, o objetivo não é esse, né? É preciso colocar outros objetivos no plano. E agora, o decrescimento é mais complicado, porque tem um pouco um caráter de movimento social, então existem ideias divergentes, pode ter gente que vai defender decrescimento mesmo, com PIB e tal. Então é difícil definir também. Mas, por exemplo, na entrevista do Martinez Allier, que foi citada já no Jornal Valor, sexta-feira passada, ele elogia, né, as contribuições, se não me engano, do Calles. Não é só ele cita mais de um. Então, estou me referindo mais a esses colegas que estão se empenhando muito nessa linha, nessa tese, não tanto se vamos dizer, no debate público isso vai passar ou não. Se um dia vier a passar, vai demorar muito, eu acho. Porque nós já vimos que muito menos do que isso foi preciso 30 anos. Então... Eu vou lembrar de coisas que eu estudei lá no mestrado com a Ademar e complementar com algumas coisas mais atuais, né? Essa diferença do estado estacionário para o decrescimento, né? Então, existem muitas coisas parecidas, no sentido de ter atenção aos limites ambientais, né? Ter tetos ecológicos, coisas do tipo. Uma distribuição, acho que isso é interessante, né? Que foi uma coisa que eu chamei a atenção na minha introdução, não voltou. O Daly tinha até sugestões de políticas bastante radicais em termos de distribuição, de renda, de riqueza, tal, a ideia de uma renda máxima, não só um salário mínimo. Então, há aí algum diálogo, eu acho, com o decrescimento. Eu acho que a principal diferença é que o Herman Daly está pensando no que o Ademar falou que é o fundamental, das políticas macroeconômicas. Quais são as políticas econômicas necessárias para levar a gente para um estado estável? Isso são questões, ou políticas no geral, né? Essas são as questões que aparecem mais nos trabalhos do Herman Daly. Como que a gente vai fazer isso? Acho que no decrescimento tem um reconhecimento, e aí eu acho que, enfim, essas abordagens em alguma medida se complementam, porque, de alguma forma, o Herman Daly ele não dá conta de falar da dificuldade política desse processo, né? Das complexidades sociais, não é tão simples assim. A gente teve recentemente Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, enfim, não parece tão fácil a gente ter governos que vão encabeçar políticas no estado estável. Então, o processo político é bem mais complicado e o decrescimento talvez enfatize mais a pressão social por mudanças, né? Então, seja no norte global, né? Então, tem os jovens, a Greta, não sei o quê, existe todo um movimento social que pressiona por essas mudanças. E no sul global, aí que é a perspectiva mais do Martinez Allier, né? Os defensores do meio ambiente, que são com frequência indígenas, né? Populações que estão nessas fronteiras de expansão
do capitalismo, ou de expansão da extração de recursos naturais. Então, acho que tem essa diferença, talvez uma diferença que eu vejo, né? Que uma perspectiva mais olhando de cima, do aspecto da política, outra um pouco mais de baixo, olhando para os movimentos, para a pressão social. Tá? Eu acho que é complexo mesmo, porque efetivamente existe, eu diria, tem um elemento retórico nessa questão do decrescimento também. De qualquer modo, o Daly, quando fala, além do crescimento, tem um elemento, veja, é preciso não esquecer que o Daly tem uma referência importante, que é o John Stuart Mill, né? Que é o exemplo que ele, inclusive o steady state vem lá do John Stuart Mill. O John Stuart Mill era um grande pensador, né? Quer dizer, uma cabeça realmente além do tempo dele. E o John Stuart Mill está, no século XIX, está refletindo sobre uma situação em que a industrialização que ele observava na época ia levar uma situação de abundância de recursos e que, no final, a reflexão dele é, bom, para que você precisa mais a partir de um certo momento? Então, tem coisas mais importantes na vida e que se refletem em alguns movimentos sociais, buen viver e coisas do tipo. Isso é lá no Stuart Mill, então, além do crescimento. Então, as sociedades já maduras teriam condições hoje de ter uma reflexão sobre os rumos do desenvolvimento econômico justamente nessas dimensões que requerem muito menos pressão ambiental. Pouco importa se tem alguma ainda, etc. Mas então, o que é importante na vida a partir do momento que eu tenho um conforto material considerado suficiente? Então, eu acho que isso é uma discussão que vai levar ao Estado, vai levar, mas que hoje já tem ressonância. Isso é importante. Esses movimentos são muitos tipos, evidentemente. Mas essa visão do Stuart Mill, que é retomada pelo Herman Daly, já tem ressonância hoje no número, talvez, acho significativo de jovens, etc. O que eu prefiro? Gastar tempo comprando uma BMW, gastar meu tempo para comprar uma BMW, uma Mercedes, ou viajar, ou fazer alguma coisa assim desse tipo, né? Então eu acho que é esse o sentido também do Beyond Growth do Herman Daly, né? Então, você fez muito bem de lembrar do Stuart Mill, e eu acho que também teríamos que lembrar do Keynes, né? Keynes também retoma a mesma coisa, né? Ele se refere ao Stuart Mill, by the way. E aquele texto famoso dele da economia dos nossos netos, que ele Os estava avós, né? ele estava enxergando que essa época de fartura e que o problema seria o ócio, que as pessoas não saberiam o que fazer no seu tempo livre. Exatamente. Ele pensou que seria muito cedo, né? Porque netos, né? Mas, assim, eu acho importante relembrar disso, principalmente Stuart Mill, por causa também da terminologia e na tradução que se fez no Brasil, que se faz. Por exemplo, a Beatriz agora há pouco falou diversas vezes em estado estacionário. Eu acho que essa é uma terminologia que tinha que ser banida. A economia nunca vai estacionar, jamais. E nenhuma dessas hipóteses aí tal significa estacionar. E por que, mesmo assim, steady state deu problema? Que é o próprio Herman Daly que sacou. Se ele comparasse com a discussão que existe sobre o steady state entre os físicos, que esse é um grande tema dos físicos, né? O que seria esse steady state e tal, não corresponde à ideia que a gente está. Daí a minha insistência em que a gente traduza steady state por condição estável e não por estado estável, né? Para não fazer a confusão com o debate sobre o estado. Aí sim, os nossos físicos acho que chamam de estado estável. Agora, eu queria lembrar que nós estamos nos aproximando da meia hora final, né? Nós estamos, pelo meu cálculo, só falta meia hora para nós aqui, e propor para vocês, para a gente fazer uma ligação maior com o primeiro. Vocês já comentaram algumas coisas, mas naquela pergunta, o que há de ecológico em Marx, que estava. Você quer falar, Demar?
Quer falar agora? Isso mesmo, eu ia lembrar que faltava esse tema. Então, qual que é a ideia? Bom, em primeiro lugar, fazendo uma pequena retrospectiva, já há bastante tempo, uma parte desses auto-intitulados ecomarxistas, né, são eles que se chamam assim, levantaram a questão da importância que o Marx deu para o termo metabolismo. Então, no Capital e nos Grundrisse, que foram, vamos dizer, importantes para a elaboração do Capital, etc., ele faz um monte de vezes a comparação da relação entre a sociedade e a natureza, usando essa noção de metabolismo, que era uma coisa que ele viu nascer, né? Quase, na bioquímica, vamos dizer assim. Então, tudo bem, até aí foi principalmente o Bellamy Foster que fez isso, eu acho que faz sentido e tal. Só que, a partir de um determinado momento, começou a surgir uma ideia de que, no fim da vida, o Marx estava estudando tantas ciências naturais, e não só, né, mas... E é interessante ver por que ele foi parar estudar agronomia, mineralogia. Tudo começa com uma discussão sobre a questão das comunidades rurais em vários países, principalmente ele foi muito provocado pela questão russa, né? Daquela comunidade russa, mas também depois passou a estudar muito a comunidade germânica e tal. E aí ele foi levado a estudar a etnologia, a estudar também quais eram as condições aí propriamente ecológicas dessas comunidades rurais, etc. E talvez, a partir daí, ele tenha ficado com uma certa visão autocrítica da perspectiva que ele passou em muitos escritos anteriores sobre, assim, o caráter revolucionário do capital, que isso ia ser só um progresso linear, alguma coisa assim. Então, alguns pesquisadores começaram a, vamos dizer, garimpar essas anotações dele à procura de mais do que o metabolismo. E tem principalmente esse japonês aí, que é um filósofo, na verdade, Koei Saito, né? Que aí já foi longe, já descobriu o decrescimento em Marx, que Marx o comunismo seria o decrescimento, segundo... Eu confesso que eu li o livro e não vi uma justificativa rigorosa para esse tipo, nem para o título. Mas isso é pouco importante. O fato é que essa discussão está aí, existe essa corrente, e é o que a gente quis puxar lá naquele primeiro evento, foi justamente até que ponto, até onde o Marx, na verdade, chegou e tal. Isso é que era a pergunta para eles, porque são dois ecomarxistas, né? Os jovens convidados aí, que é a Laura Luigi e o Murilo Vanderlan, os dois da Unicamp. Então, o que eu proponho para vocês é o seguinte: evidentemente que o Hermann dele não tinha a mínima ideia de que o Marx tinha. Essas coisas são muito recentes. O projeto aí que permite acesso a essas anotações do Marx é uma coisa ainda que não terminou, que está tal do Mega 2, né? Mas eu acho que eu gostaria muito que a gente usasse esse último tempo da nossa conversa aqui para estabelecer a ponte, ou as pontes possíveis, entre a economia ecológica fundada pelo Hermann Dele, mas que continua aí com a sociedade, né? E essas pesquisas desses ecomarxistas. Eu já aceitando de cara que é o seguinte: muitas vezes eles estão mais preocupados em defender a ferro e fogo determinadas coisas do Marx tal, do que de considerar que, por exemplo, eles não separam o Marx científico do Marx utópico, coisa que, para muitos pensadores marxistas, é uma coisa quase que antiga, né? Eu cito sempre um cara que, infelizmente, é pouco acessível aqui,
que é um italiano chamado Carrandini, que já faleceu, e tem uma circunstância um pouco especial para ele também, porque assim, que é o único cara nobre, com título de nobreza, que foi do Pitila. Ele escreveu um livro com esse título, o Marx separado da utopia e resgatado pelo lado científico. Mas, por exemplo, o nosso querido historiador Jacob Gorender, muito antes de falecer, já tinha deixado um livro que tem esse sentido, né, de você resgatar aquilo que o Marx tem de científico e descartar aquilo que ele tinha de utópico. E nem entrar nessa discussão sobre socialismo, comunismo. Mas, como não é essa dos ecossocialistas, principalmente, então acho que é interessante. Eu não saberia dizer, por exemplo, isso que eu então faço com pergunta, provoco vocês, até que ponto a crítica que o Herman Daly acabou fazendo do Marx, porque a Beatriz no início insistiu muito no aspecto todo aquele debate demográfico, né? Que hoje em dia praticamente acabou, né? Porque é tão fácil prever que a população está, vamos dizer, o ritmo de crescimento da população está caindo tanto que já dá para imaginar quando vai chegar no patamar e vai começar a decrescer a população, né? Se não tiver uma bomba atômica antes ou coisa parecida. Porque não vai ser pelas questões ambientais, que são péssimas, tem urgência, como o Ademar disse, né? Mas assim, não vai ser por causa do clima ou da questão da erosão da biodiversidade, etc., né? Uma lista grande. Não vai ser por aí que as coisas vão terminar em prazo curto. Agora, um conflito nuclear podia causar uma hecatombe ecossistêmica em pouquíssimo tempo. Então, se isso não acontecer, é bem provável que a gente assista. Eu provavelmente não vou estar aqui, mas a Beatriz é capaz de estar aqui quando a população já estiver caindo. Então, essa discussão, que era muito importante nos anos 60, que fisgou o Herman Daly, né? Que era uma preocupação com a tal bomba demográfica, bomba populacional, isso virou para a felicidade, principalmente da Igreja Católica e do Vaticano, porque, como eles ficam muito confortáveis com o negócio de limitação das limitações de nascimento, etc., se vai cair, então não precisa mais fazer esse tipo de discussão. Enfim, temos aí 20 minutos, fica meio que 10 para cada um de vocês, e depois a gente usa um minutinho para se despedir. Tá bom. Posso começar, posso? Claro. Bom, eu vou tentar. Eu dei uma olhada até no livro do site, eu não tive tempo de ler muito bem. Achei estimulante, assim, o debate, esses novos escritos, tal, e novas perspectivas. O Marx não tão otimista com a tecnologia, tal, desenvolvimento das forças produtivas. Eu achei tudo isso muito interessante. Assim, eu não tenho o conhecimento para fazer uma crítica, assim, do site. Então, vou tentar relacionar um pouco com o Herman Daly e com a economia ecológica, tudo isso, né, que eu acho que eu consigo fazer. Primeiro, um pequeno parênteses, né, o Herman Daly é muito criticado por marxistas, de vários tipos, de ser um defensor, assim, do capitalismo e só querer fazer uma reforma no capitalismo, e eu achei muito interessante, teve o lançamento do livro do Peter Victor, ele estava vivo ainda, né, e teve um debate, ele participou, e tinha uma professora que eu acho que estava fazendo mais essa crítica, um pouco marxista, e fez uma pergunta para o Herman Daly, e o Herman Daly falou mais ou menos o seguinte, se eu me lembro bem, né, ele falou, olha, bom, primeiro que eu nunca falo de um capitalismo de Estado estável, né? Ele fala de uma economia e tal. E depois ele falou, ó, o que eu sei, a gente está partindo daqui. Estamos no capitalismo e o importante é a condição inicial. A gente vai mudar a partir daqui. Eu não sei se depois a gente vai... Sim, o importante é limitar, respeitar os limites ambientais. Eu não sei se o resultado disso vai ser o capitalismo reformado, vai ser um ecossocialismo, não dá para saber. Eu gostaria, ele fala brincando até lá no lançamento, eu gostaria que chamasse uma economia de Estado estável, ele fala.
mas é tudo uma piada, lógico. Então, acho que isso é interessante, que elimina a parte das críticas, não é que ele está defendendo o capitalismo, enfim. Aí, sobre críticas dele, o Marx, que eu falei das influências, né? Sobre as críticas, ele faz críticas nesse sentido do Marx prometeico, tal, desse Marx muito otimista, muito, assim, progresso tecnológico, vendo aspectos positivos do capitalismo e não vendo as questões ambientais, né? Tudo isso muito separado. Ele faz essa crítica. Ele, enfim, também não é muito chegado à ideia da teoria do valor-trabalho. E, em terceiro lugar, o determinismo, que ele entende, na visão dele, que há em Marx. Outros autores vão falar diferente, mas tudo bem. Bom... Depende do texto, né? Depende da pode referência. ser. Enfim, mas essa é a visão dele, né? Aí, a relação de economia ecológica com todas essas releituras, eu acho interessante a gente pensar, né? Então, de fato, eu acho que o Saito me convenceu um pouco, que o Marx repensou algumas coisas, repensou, por exemplo, enfim, outros modos de produção, que ele via de uma forma mais negativa, ele via a chegada do capitalismo de uma forma otimista. Pelo que eu entendi, está ali meio rápido, mas se estiver errado, vocês não. Também essa questão do Marx muito otimista, o desenvolvimento das forças produtivas, que isso tinha impactos no meio ambiente, que isso ele também estava repensando, né? Me lembrou, e aí pensando em economia ecológica, e pensando nas bases aí de Georgescu e Hermann Dehlen, em pensar em uma questão mais, essa visão mais termodinâmica da economia, me lembrou aquele artigo do Martínez Allier com o Naredo, também economista ecológico espanhol, e que é um artigo de 82 que chama Um Precursor Marxista da Economia Energética, que é o Podolinsky. Se não me engano, ele é ucraniano. E ele chegou a mandar várias cartas, e então eles estudam essas cartas, falando de energia, de termodinâmica, para... As respostas não vieram de Marx, vieram de Engels. Então, a gente não sabe exatamente se isso chegou em Marx, o que Marx achou, mas o Engels rejeitou muito, rejeitou, assim. O Podolinsky queria influenciar, queria introduzir questões energéticas no capital, sei lá, nas discussões aí de acumulação de capital de Marx, de Engels, e não conseguiu, ele fracassou nesse sentido. No artigo, Martínez Allier e Naredo falam, olha, se ele tivesse sido mais bem-sucedido, a gente não ia ter esse divórcio, que na visão deles que o site vai relativizar, o divórcio entre o pensamento marxiano, e depois marxista, e a questão ecológica. Isso seria uma maneira de juntar, não juntou. Aí, nesse sentido, o que, assim, dentro dos meus limites aqui eu posso pensar, é que esse esforço, né, de reconstrução, de repensar, de ver o que o Marx escreveu no final da vida, me parece, assim, bem interessante e tal. É lógico que ele não vai constituir, e aí eu acho que o esforço do site não é só de reinterpretação, é de construção também, né, de ideias, me parece. Porque é difícil você reconstruir a partir daí uma abordagem completa sobre a acumulação de capital, como seria se o Marx tivesse mudado lá no final. Então, isso só um esforço de construção teórica, não de interpretação do que o Marx falou nesses escritos, cartas finais aí. Não haveria algo como assim, no Georgescu Rogan, que é realmente essa... Bom, mas eu acho que eu finalizei, minha internet está instável, eu acho que era por aí que eu ia falar, que acho que só a ruptura, só a falha metabólica não constitui essa abordagem, mas não sei se ela está em construção por um pensamento marxista aí do século XXI. Então, eu paro por aqui. Obrigado. Ademar, você vai estar quase fechando o evento. Você o seguinte, então, o esforço se baseia nessa leitura, realmente o Marx se interessou por muita coisa, ele tinha uma capacidade enorme, né, de leitura, então deve ter um mundo de anotações, mas o que eu acho curioso, nesse mundo de anotações que eu Saito, por exemplo, todos eles, o Saito, o Bellamy Foster, todos os, enfim, todo mundo... O primeiro exemplo, então, da preocupação de Marx com a chamada falha metabólica é o Liebig. Não é coincidência, porque não tem outra coisa praticamente tão completa
montou ao interesse do Marx pelo Liebig, e, de fato, o Liebig, que desenvolveu a lei do mínimo, ele descobriu que as plantas absorvem minerais e não esterco, enfim, não matéria orgânica. Então, foi uma revolução, né, que ele abriu, e o Liebig tinha essa preocupação com a urbanização e a exportação de nutrientes para cidades que não voltavam ao campo sob a forma de compostagem de esgoto, né? E isso foi resolvido, como nós sabemos, com fertilizante químico. Bom, de fato, então, agora, então esse é o ponto. Todo mundo cai nesse exemplo. O isso... Segundo, agora, vou ficar no site, só no site, tá? O site diz assim, bom, além do Liebig, tem duas outras falhas metabólicas, uma espacial e uma temporal. Vou pegar a última, a temporal, o Marx menciona. O Marx fala que o crescimento das árvores, o ciclo de crescimento das árvores é mais longo que o ciclo de reprodução do capital. Então, aí é o problema. Bom, claro, então, é por isso que realmente pode se esgotar a madeira. No século XIII, a Inglaterra importava madeira da Suécia, enfim. Eu não vejo grandes problemas, grandes coisas nisso. Mas o que eu achei mais curioso no site, ele diz assim, mas existe uma dimensão espacial da falha metabólica. Só que não é o Marx que diz isso. É o curioso que eu achei isso. Ele vai buscar essa dimensão espacial no Andrea Malm, que é um sueco, né? Que tem a seguinte tese, que o capital vai provocar a falha metabólica do uso de combustíveis fósseis, porque era mais conveniente para explorar os trabalhadores. Como é que ele chega a essa conclusão? Dizendo o seguinte, havia uma escolha inicialmente entre energia hidráulica e energia do carvão mineral. E o capital escolhe o carvão porque possibilitava instalar a indústria das cidades onde estava cheio de imigrantes pobres. Mais ou menos simplificando é isso. Quer dizer, é uma coisa tão absurda, historicamente falando. Eu não me dei o trabalho ainda de ler o Andrea Malm. Fiquei até curioso de ler. Ou seja, então, essa eu achei interessante resumir o seguinte, quer dizer, então, em todas as leituras... Só para prestar um serviço para os ouvintes, né, o assistente, não sei, o Andreas Malm é justamente o autor da expressão capitaloceno, que causou um grande debate aí sobre o antropoceno, uma contestação à ideia de antropoceno. Então, exatamente, é coerente com essa ideia dele, que o capital podia escolher uma energia limpa, hidráulica, e escolheu a suja para explorar os trabalhadores. É uma coisa tão absurda, porque eles não têm sentido essa tese malthusiana de que foi o esgotamento da madeira, da madeira que levou o carvão. É uma coisa tão historicamente absurda, né? Porque eu não sei como é que ele conseguiu achar alguma evidência que não foi isso. Mas, enfim, até porque a industrialização dependia de uma série de energia calorífica, quer dizer, precisa de uma série de processos industriais, precisava queimar alguma coisa. A energia hidráulica, antes da eletricidade, não podia ser convertida em calor, para começar. Então, mas o que eu quero dizer, eu não vou me alongar nisso, a meu ver, é tão absurda essa tese do Andreas Malm. Então, deixa eu aproveitar o seguinte, que aí ele entrou em confronto direto com a sua obra de história econômica muito voltada para a Revolução Industrial, né? Isso não foi mencionado aqui, mas você está com um livro praticamente pronto, né, sobre isso, e eu aproveito aqui a ocasião para avisar os futuros leitores. Enfim, essa visão de que, portanto, quer dizer, então, para ficar no Marx, quer dizer, todo esse esforço, até onde o Say fez para ver os escritos de Marx sobre a falha metabólica, etc., é de uma escassez de material, no final, muito grande, porque ele tem que puxar uma falha metabólica que foi inventada pelo Andreas Malm, né, para complementar o Liebig. Enfim, de qualquer modo, só para não me alongar mais, o Liebig estava mostrando o seguinte, de fato, há um problema. Agora, dizer que a urbanização é um mal, como é que alguém pode achar a urbanização um mal, né? E o capitalismo leva à urbanização, isso é um mal, né? Isso é uma coisa completamente absurda. A urbanização é um bem. É claro que, se ela é feita em condições X, Y, Z, etc., êxodo rural
como foi no Brasil. Bom, tem aspectos negativos, mas a urbanização em si é um bem. E se isso coloca um problema ambiental de nutrientes da agricultura, então temos que resolver isso. E foi resolvido. Foi resolvido através de fertilizantes que... mas isso vai acabar, então, o fertilizante nitrogenado um dia? Bom, Foi isso é um problema. principalmente a partir da síntese da amônia, né? Que demorou um pouquinho para virar um processo industrial, mas foi logo depois da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Então, veja, então, eu acho curioso isso, quer dizer, colocar, primeiro, então, a urbanização como um mal causado pelo capitalismo. E, por conseguinte, a urbanização leva a uma falha metabólica na medida que os nutrientes que vêm da agricultura não são devolvidos ao campo, né? E aí o Andreas Malm ainda vai inventar esse negócio do carvão como se fosse uma escolha, né? O capital poderia ter escolhido uma coisa, escolheu a pior para explorar os trabalhadores. Então, é claramente ideológico. Você está, no fundo, reforçando a impressão que eu fiquei do livro, do site, né? Que eu preferi dizer o seguinte: olha, eu não achei evidências suficientes sobre o que ele garimpou sobre o Marx que justificasse essa ideia. Se ele vai ter que apelar para um cara, na verdade, o Andreas Malm é um jovem pesquisador dessa corrente ecomarxista aí, que é uma das correntes que tem dentro do ecomarxismo, não sei o quê. Se ele tem que apelar para isso, para justificar, realmente é pior do que o que eu disse. Foi o que ele fez. O exemplo que ele vai citar da falha metabólica da dimensão espacial é dado pelo Andreas Malm, não em Marx. Não em Marx. Então, enfim, pelo Saito, é uma escassez, porque, veja, uma coisa é ter a anotação, a preocupação de Marx com várias coisas naturais, etc., em abundantes, mas que caracterize o metabolismo e a falha metabólica, o que é curioso é isso, cai tudo no Liebig sempre, tudo só, praticamente, né? Bom, enfim. Então, é isso. Aí, como eu disse anteriormente para você, quer dizer, de qualquer modo, não tem por que cobrar isso do Marx. Não tem por que cobrar isso do Marx no século XIX. Ele já fez muito, já viu muito, ele estava vendo. Ele foi um dos que notou, de fato, ele foi um dos que notou que essa imensa expansão industrial ia pressionar a natureza, de alguma maneira, né? Então, claro que iria estar atento a isso. Seria surpreendente se ele não tivesse. Agora, daí a haver um Marx precursor dessa visão da economia ecológica é uma força, como fazer 1000 limonadas com um limão, né? Não, e além disso, tentando dizer que na visão que o Marx teve do comunismo, estava presente o decrescimento. Eu não vi evidência nenhuma no livro sobre isso. Independente de concordar ou discordar, assim, eu gostaria muito de saber o que o Marx disse sobre isso, né? Se é que ele disse alguma coisa, se ele escreveu, anotou alguma coisa. Bueno, Beatriz, você quer arrematar alguma coisa? Acho que está ok, né? Não, sim. Não, estou satisfeita. Tá bom. Bom, então, despedidas. Aproveita aí para rememorar as coisas que você precisa fazer propaganda, Beatriz, do evento lá em Santarém. Sim, preciso. Então tá. Bom, é isso, né? O evento que a gente vai fazer, acho que vai ser muito bacana, modéstia à parte, que vai ser um evento lá em Santarém, no Pará. Em novembro, o tema é a Amazônia, então é muita gente que vai falar sobre a Amazônia lá no evento. A Ademar até já participou de um pré-evento, a gente vai organizar mais alguns ainda. E aí a gente vai ter gente de governo, de empresa, de comunidade local, academia, de várias áreas. Vai ser um evento bem legal, assim, os cachorros. E a gente está com a chamada de resumo aberta, então deem uma olhada lá no site, eu não sei o site do evento de cor, mas o nosso site é ecoeco.org.br, tem o link para o site do evento, e lá tem todas as informações sobre a chamada e tal. Ou nas nossas redes sociais também, que agora a gente tem. Twitter, Eco Brasil, Instagram não sei qual é, e Facebook, acho que é Eco Brasil.
Acho que é isso, mas é só agradecer, né? Muito obrigada, Zeli. Adorei Imagina. conversar com você, com a Ademar. Foi super Quem bacana. agradece sou eu e o IA por você ter dado essa brilhante participação. Eu pergunto para o Ademar se esses últimos minutinhos você não podia falar alguma coisa sobre o seu livro, futuro livro. Enfim, é um livro sobre a história da industrialização e, por sugestão do Zé Eli, eu resolvi colocar no final, o que era uma pequena conclusão, virou uma terceira parte, uma reflexão da teoria darwiniana, com base em dois autores, simplesmente dois autores, acabou o Joseph Henrich e o Hodgson, e porque a minha narrativa sobre a Revolução Industrial corrobora a visão desses dois autores evolucionários, tá certo? Eu fiquei impressionado porque bateu direitinho, eu pude usar da minha narrativa exemplos para corroborar, para reforçar o argumento, tanto do Hodgson quanto do Henrich, né? Então ficou esse final. Mas é isso, é um ensaio. Esse livro é um ensaio histórico. É um ensaio porque eu não sou historiador. Eu simplesmente eu selecionei uma bibliografia que eu achei relevante, deixei de fora um montão de coisas, portanto, perfeitamente sou aberto a críticas. Mas é inevitável. E fiz uma narrativa evolucionária da Revolução Industrial, que é eurocêntrica no sentido positivo, porque o eurocentrismo foi muito criticado como se implicasse uma visão supremacista ou coisa assim. É eurocêntrica no sentido de que os fatores endógenos à Europa foram mais importantes do que os fatores exógenos. Só nesse sentido, não tem nada de supremacista, não tem nada. Basicamente isso. E quais são as perspectivas de publicação, lançamento? Etc? Olha, eu tive esse problema com a EDUSP, porque já tinha sido aceito para publicação pela EDUSP, mas a EDUSP cancelou o contrato porque os textos para discussão da Unicamp, onde foi publicado uma boa parte do livro, estão na internet. Eu fiquei surpreso, porque todo mundo sabe que os textos para discussão das universidades estão na internet. Eu falei, mas como assim? Vocês não sabiam que estavam na internet? Mas depois dessa triste decisão da EDUSP, você não tem perspectiva de... Eu tive algumas tentativas de 3 editoras, 2 disseram que no momento não podem. A última foi a Voz, que sugeriu outras editoras, que eles não estão na agenda deles, não cabe esse tema no momento. Então, estou assim, estou dando uma olhada aí. Tem uma quantidade imensa de editoras. Não sei, em algum momento... É bom dizer porque o vídeo eventualmente pode ser assistido por alguém que esteja ligado ou tenha ligação com alguma editora, e eu mesmo posso, por exemplo, sugerir para 34, né? Você não bateu na porta de 34, bateu? Não. Vou tentar. Posso bater na porta. Eu vou tentar fazer a ponte. Tem sempre essas variáveis aí, né? A editora está com uma programação diferente, não é bem o tema que a editora está querendo privilegiar nesse momento, não sei o quê, mas acho que tem chance, sim. Viu? Ok, vamos ver. Nos velhos tempos eu tinha a mesma entrada boa com o Senac, mas o Senac passou por mudanças aí, editora Senac, São Paulo. Muito bem, eu tenho a impressão que nós temos 1 minuto, não sei se o Aziz está atento aí, que ele vai encerrar a gravação, mas, mais uma vez, muito obrigado a todos e vamos dar aqui um tchauzinho. Eu tenho a impressão... Tchau para vocês. Prazer conversar, foi muito gostoso até, dizer produtivo.